Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar, aqui em Natal, Rio Grande do Norte, promovido pelo Grupo Espírita Garimpeiros da Luz. É sempre com muita alegria que aqui retornamos a cada domingo para o nosso encontro em família, o encontro da família com Jesus. A oportunidade de fazermos reflexões por alguns minutos sobre os ensinamentos do Divino Mestre. Então, não vamos esquecer o recipiente com a água, que é fluidificada durante o nosso estudo pelos guias espirituais. Ao final do trabalho, devemos então ingeri-la com muito respeito, com muita fé, para que ela produza os efeitos necessários em nosso ser, em nosso organismo. Então, dando início, vamos fazer a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Hoje será a mensagem 72. Contempla mais além, porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão. Jesus, registro de Lucas, no capítulo 6, versículo 38. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória do além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que se lhes afeiçoam. Para o sábio, este mundo é os ciclos celestiais que o rodeiam, são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvide que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituaste às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila em que colocas a própria mente. E dentro da organização na qual te comprazes, viverás com os gênios que invocas. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. E se te fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de servir. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre em tua apreciação aquilo que pensas dela. Porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Então a reflexão do Espírito Emmanuel nos manda pensar mais além, que significa contemplar mais além, e que devemos combater o desânimo, combater a acomodação, o pessimismo, para que possamos assim crescer, progredir, evoluir, porque aquilo que nós fazemos de nós mesmos, a imagem que temos de nós mesmos, vai refletir em nosso campo de ação, em torno de nós mesmos, porque é como um espelho em que a gente se olha e a nossa imagem volta para nós mesmos. Então a gente precisa contemplar mais longe, não ficar detido nos problemas do dia a dia, para que a gente possa assim seguir confiantes. Então, meus irmãos,
Façamos agora a nossa prece inicial. Vamos elevar nossos corações, a nossa mente ao Altíssimo, para nos conectarmos aos guias espirituais. Senhor Jesus, aqui estamos reunidos mais uma vez com o objetivo de estudar os vossos ensinamentos, pedindo para que os guias espirituais estejam conosco, nos envolvendo, iluminando nossa mente para que possamos compreender os vossos ensinamentos e nos fortalecendo para que possamos, sobretudo, colocá-los em prática em nosso cotidiano. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, como sabemos, nós iniciamos o estudo do Evangelho no Lar, desta vez tomando como base o livro de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Joana, ela selecionou alguns ensinamentos de Jesus para compor esta obra maravilhosa, uma obra totalmente voltada para os ensinamentos do Cristo. Então, nós vamos encontrar aqui um capítulo chamado Escândalos, baseado no capítulo 18, versículo 6, registrado por Mateus, e que se encontra inserido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, item 12. O que é que nos diz o texto? Vamos ver. Escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se alguém escandalizar um desses pequenos que crê em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós que um asno gira e que o lançasse no fundo do mar. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum destes pequenos. Eu vos declaro que no céu seus anjos veem sem cessar a face do meu Pai, que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se vossa mão ou vosso pé vos é motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançado ao fogo eterno. E se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um olho, que terdes os dois e serdes precipitados no fogo do inferno. O registro é de Mateus, no capítulo 18, versículos 6 a 11, e também no capítulo 5, no versículo 29 e 30. Bem, meus irmãos, aqui nós encontramos, logo de imediato, uma indagação. Se o escândalo é tão ruim, é tão danoso, por que é que Jesus diz que ele é necessário? Primeiro vamos ver o que é escândalo. O escândalo, ele numa explicação atual, numa explicação simples, é todo ato indecoroso que faz com que a imagem de quem o pratica fique uma imagem suja na sociedade, a sua reputação caia em declínio perante a comunidade onde se vive.
No entanto, no sentido evangélico, no sentido que Jesus ele dá nesse ensinamento, a repercussão pública ela não é necessária. Ela não é algo, um erro, se tornar público não é um erro necessário. Ou seja, não é necessário que o ato praticado, o escândalo, seja do conhecimento da sociedade, seja exposto àquela comunidade. Escândalo é tudo aquilo que adquire uma conotação de uma consequência efetiva do mal praticado. Pode ser praticado às escondidas, camuflado, mas é um escândalo. Ele foi praticado e foi registrado a nível de nossa consciência e infringiu as leis divinas. É algo que foi pensado, que foi feito às escondidas, mas que foi de encontro às leis divinas. E todo procedimento contra a moral, que leva o homem à queda, ao mau exemplo, princípios falsos, vícios, abuso de poder, entre outros, tudo isso é escândalo. Hoje em dia, aquilo que anteriormente era um escândalo, era um choque, hoje as pessoas praticam de forma normal, natural e não dão a menor importância às implicações que aquele seu ato possa vir a ter perante os outros. O prejuízo, como ele diz aqui, são os princípios falsos, o mau exemplo, o abuso de poder, tudo que desequilibra a nossa harmonia interior. Mas Jesus diz que é necessário que haja escândalo. Por quê? Ora, a terra é habitada por seres imperfeitos, ou seja, por espíritos imortais num nível de imperfeição ainda bastante acentuado. Então, os escândalos, eles vão acontecendo. Ele torna-se necessário, porque está na Terra nesse estágio ainda de provas e de expiações, os homens punem a si mesmos pelo contato com seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes eles vão perceber um dia. Então, a necessidade de haver o escândalo é nesse sentido. E quando Jesus fala que ai daquele por quem o escândalo venha, ele continua falando exatamente sobre isso. Ai daquele por quem o escândalo venha. Não é algo assim uma ameaça, é uma advertência para todos nós, para que a gente perceba que deve agir de conforme os bons princípios. Porque o escândalo praticado, aquilo de errado que é praticado, que nós vamos percebendo, vai servir também de análise, de parâmetro para as nossas reflexões, para as nossas ações. Por isso que Jesus também vai dizer, ai daquele porque o escândalo venha. Porque o que escandaliza vai ter consequências muito sérias, consequências que ficam registradas em si mesmos, consequências lamentáveis, e o indivíduo é conduzido a percorrer o caminho de volta, na companhia daqueles a quem feriu, ou enfrentando os acidentes morais que foram deixados no transcurso dos seus atos. A pessoa pratica o escândalo, fere algumas outras pessoas, causa danos. Isso fica, como a gente já disse, registrado a nível de sua consciência. E ele vai fazer o caminho de volta, ou seja, vai entrar no processo de reencarnação junto daqueles a quem feriu ou enfrentando os acidentes morais que ele deixou para trás através das suas ações impensadas, através do transcurso de seus atos. Quando Jesus diz escandalizar, ai daquele que escandalizar um desses pequenos, ai daquele que agir de uma forma a intervir, a escandalizar aqueles que já entenderam
os ensinamentos do Cristo e decidiram segui-lo. Então, ai daquele que quiser desvirtuar essa decisão desses que ele chama de pequeninos. E quando ele menciona os anjos do céu, são referências aos anjos guardiães, aqueles que estão no plano maior e que estão a observar e orientar os nossos passos. Quando Jesus fala nos céus, define o nosso estado íntimo, serenidade interior, a aquisição de plenitude à medida que vamos incorporando e vivenciando os princípios que Jesus nos deixou. Algo que nos chama a atenção é quando ele diz que é melhor que se amarre a pedra do moinho no pescoço e a pessoa seja lançada lá no fundo do mar. Essa pedra de moinho, vejam que é pendurada no pescoço, entre a razão e o sentimento. Isso sugere o quê? Que é preferível se ter um destino, ou vamos assim dizer, sermos lançados numa luta reeducativa do que escandalizar, porque isso se expressa em experiências reencarnatórias, né? É um instrumento de burilamento dos valores do espírito. Lançar ao mar é uma figura didática. Mostra a responsabilidade do espírito consciente que, ao invés de escandalizar, prefere as lutas mais difíceis no mar da existência física, das reencarnações dolorosas e difíceis com vista ao seu equilíbrio. Eu acho que deu para entender essa figura que Jesus cria dessa pedra amarrada no pescoço e a pessoa sendo lançada ao mar. Ele quis dizer que é preferível se ingressar em uma luta redentora, em experiências reencarnatórias de burilamento, para as lutas difíceis no mar da existência física, do que ficar escandalizando os semelhantes, ou seja, com atitudes, com palavras, com orientações, com a maneira de agir, de modo a influenciar, a desvirtuar aqueles que já estão no caminho da sua redenção espiritual. O lamento de Jesus sobre o escândalo é um lamento que convida todos nós a uma reflexão, a uma reforma íntima. E quando ele diz cortar a mão ou cortar o pé, que seria melhor do que servir de escândalo, ou arrancar o olho, não deve ser, logicamente, interpretado ao pé da letra. É uma hipérbole, é uma força de expressão. A gente muitas vezes dá ênfase exagerada ao significado de uma palavra ou frase. Estou morrendo de medo, vou estourar de rir, vou explodir de tanto comer. Então, isso chama-se uma hipérbole. E não poderia ser diferente, porque, afinal de contas, que vantagem teria se cortar a mão de quem cometeu algum deslize? Não iria refazer o caminho, não iria exatamente desfazer a dor ou sofrimento que possa ter ocasionado ao seu semelhante. Então, Jesus aqui quis dizer e quer dizer que devemos arrancar de nós mesmos, do nosso íntimo, tudo aquilo que possa ser prejudicial, tudo aquilo que possa nos levar a prejudicar o nosso semelhante, a fazê-lo sofrer por nossas palavras, por nossas atitudes, até mesmo pela omissão. Quantas vezes isso ocorre? Nós estamos em momentos difíceis porque as pessoas denigram os outros, espalham mentiras, essa tal de fake news e dessa inteligência
artificial, causando danos, verdadeiros crimes, escandalizando, levando pessoas ao desespero, até mesmo ao suicídio. Imagine, isso é escandalizar. Então é necessário arrancar de dentro de nós tudo aquilo negativo, inferior, imperfeito, que possa impulsionar a nossa mão para fazer o mal, assim como o nosso pé, o nosso olho também para fazer o mal. Então Jesus quer que a gente busque, lute para erradicar em sua origem a onda vibratória que vai acionar aquele órgão, a onda vibratória que vai acionar a mão para cometer um escândalo. Porque tudo aquilo que nós pensamos, que são as construções mentais do eu espírito, antes de atingir o corpo e o induzir à ação de qualquer procedência, são decodificadas pelo perispírito, que se encarrega de impulsionar a forma física na execução do propósito psíquico. Ou seja, antes que a nossa mão, por exemplo, seja devidamente acionada para cometer o delito, para cometer o escândalo, começou já a nível mental. São as nossas construções mentais do espírito que nós somos antes de atingir o corpo. E essa ação mental é decodificada pelo perispírito. Que o espírito pensa, o perispírito faz a decodificação e vai se encarregar de impulsionar a forma física. Muito lógico, muito claro. Então, quando ele diz que será lançado ao fogo do inferno, é necessário entender aqui, quem se lança ao fogo eterno somos nós mesmos. Quando culpados, nós atormentamos a nós mesmos, porque a consciência nos culpa. Então esse é o fogo que nós criamos para nós mesmos. É uma condição interior que levamos conosco para onde fomos na terra ou fora dela. Então vejamos como é difícil, como é sério, complicado agir de uma forma impensada, agir fora dos princípios éticos morais. Os danos que nós podemos ocasionar ao nosso próximo, o sofrimento, a desilusão, o desespero, e tudo isso volta para nós mesmos, repercute em nós mesmos. E vamos ter assim uma mente culpada, que se transforma no verdadeiro fogo do inferno, atormentados pela nossa própria consciência. Então, a reforma íntima precisa ser feita à luz da psicologia profunda. O self precisa se modificar, se transformar. O eu, O eu assim mortal, existencial, para que possamos vencer o ego, ou seja, o egoísmo. Então, meus irmãos, esses ensinamentos de Jesus são ensinamentos que valem para a vida eterna, E um detalhe que nos chama a atenção das pessoas de um modo geral é que Jesus se refere ao olho direito e não ao esquerdo, porque simbolicamente a criatura humana liga o lado direito ao sentido correto das coisas, o caminho bom que conduz à felicidade. O olho direito sempre é tido como referência do bom, o olho consciente, que já possuímos definido pelos sentimentos superiores. A mesma coisa se faz com relação à mão direita, que simbolicamente corresponde ao lugar de honra, sendo expressão muito usada tanto no Velho como no Novo Testamento. E do ponto de vista psicológico, nos diz Joana de Ângeles, entender que a mão se manifesta aceitando como ordens do pensamento, ou seja,
executando o que a mente deseja. Jesus espera de nós não uma reforma exterior, de aparência, parcial, mas uma reforma radical, mediante a purificação da fonte de nossa vida moral, ou seja, do nosso coração. É necessário que essa reforma, que tanto se fala, reforma íntima, seja uma reforma verdadeira. É um processo de reeducação, de autoconhecimento, para que possamos, assim, atingir esse objetivo maior, que é a purificação do nosso coração. Então fica a mensagem de hoje para as nossas reflexões, para a nossa orientação de vida. Vamos então, meus irmãos, fazer as nossas vibrações, vamos elevar nossos pensamentos ao alto, pensando em Deus, nosso Pai, pensando em Jesus, no amor, na paz, no perdão, na esperança, na saúde. Senhor meu Deus, aqui estamos trazendo os nossos corações em prece, rogando pela paz entre as nações, pelo entendimento entre os governantes das grandes potências, para que possam superar o ódio, os conflitos, voltando-se para os irmãos, as nações necessitadas. Assim como também rogamos pelo nosso país, onde o sangue derramado de inocentes clama por justiça. Quantos enganos, quanta maldade em nosso país, pátria do Evangelho. Rogamos, Senhor, pelo movimento espírita, para que ele se fortaleça, agregando os valores da codificação e do Evangelho do Cristo. Por todos aqueles que não sintonizam conosco, rogamos por eles, para que haja concordância, para que haja perdão e entendimento. Por todos os que sofrem na doença física, emocional, mental, passando por experiências provacionais muito difíceis, para que a fé e a esperança estejam nos corações de todos eles. Rogamos, Senhor, por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando conforto, harmonia aos corações. Vamos silenciar agora, para que cada um possa apresentar suas rogativas específicas. Recebei, Senhor meu Deus, as rogativas aqui apresentadas e derramai sobre todos nós a vossa graça, que ela nos envolva, nos fortalecendo para os desafios que a vida terrena nos reserva. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas,
ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que reine a paz no entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.